Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Friozinho por aí? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as diferenças geracionais, né? A gente poderia chamar de choque de gerações, mas eu gostaria de abordar assim um pouco mais as diferenças entre as gerações. Isso é muito importante a gente levar em conta porque a gente costuma emitir julgamentos que eu diria muito simplistas sobre as gerações mais atuais. E eu acho que é muito significativo a gente abrir a cabeça, né? E olhar situações com um pouco mais de abrangência. Então, por exemplo, a minha geração, né, a partir dos anos 60 até anos 70, um pouco antes dos anos 80, é aquela geração que viveu períodos de pós-guerra, né? Que nós fomos gerados depois que passou o boom da guerra. E aí tudo era difícil. Então as coisas eram muito mais, havia muita responsabilidade, maturidade. Essa geração entre 50 e perto de 80, 50 não, desculpe, 60 e perto de 80, é a geração chamada de geração X, onde o ponto alto é responsabilidade, maturidade, as coisas não são tão simples, a gente busca os direitos e a individualidade, mas convive muito bem com o grupo, né? Aí a partir de próximo aí dos anos 80 até mais ou menos, deixa eu ver, próximo aí do 2000, um pouquinho antes, a gente tem a geração Y. Essa já é uma geração que veio no meio da tecnologia. Então as redes já são muito mais comuns, redes sociais. A autoestima desse pessoal foi uma autoestima melhor porque a vida era melhor. Nessa passagem, né, dos 80 até o ano 2000, o mundo não estava tão difícil. Então veio a tecnologia, que foi aquele boom todo, e as pessoas estavam mais, digamos, leves. Então muita coisa ficou diferente, né? É uma geração que teve muito mais facilidades. E por eles terem sido formados, criados dentro dessa realidade, eles não se sujeitam a fazer as coisas que eles não veem sentido em fazer, que é uma diferença da geração anterior, certo? E, gente, a gente pode lutar com isso, né? Não concordar, estigmatizar, etiquetar, né? Mas é uma realidade do momento que a gente vive. Depois vem a geração Z, que é meio que após o ano 2000, né? A gente diria que ainda está aí a geração Z. Bem, existem pessoas que já falam de outra geração que está chegando, né? Que são as crianças menores, mas mais ou menos é isso. Então, quais as características? Tudo é virtual, né? Eles usam telinha para absolutamente tudo. E isso, gente, tem lá as suas virtudes, porque eles têm um pensamento super rápido, eles conseguem resolver vários problemas ao mesmo tempo. É aquela geração, né, que assiste TV, ouve música, mexe no computador e outra coisa no celular e dá conta de tudo, né? Então, realmente, eles são bastante. A parte cognitiva é muito desenvolvida, sim. Eles são muito inteligentes, sim. Simplesmente eles têm valores diferentes. Eles não se preocupam muito com ideologia, com opiniões. Eles são eles querem ser eles. Tem um lado de um certo egoísmo, com certeza. E eu diria até que esse egoísmo, ele rola muito por falta de intimidade. Então, como eles não têm muita intimidade, eles vivem com eles, por eles, de acordo com eles. Percebe a diferença? E assim,
Não é o caso da gente atacar, né, da gente dizer que é uma geração mimimi. Eles têm valores diferentes, tá? E esse respeito a essas diferenças, a gente só consegue estudando um pouquinho, conhecendo um pouquinho, respeitando, né? E dá para a gente conviver com a geração X, Y, Z, qual mais é, com respeito. E aí eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, porque às vezes a gente vê tanto choque geracional entre pais e filhos, entre avós e netos, ou simplesmente pessoas mais velhas e pessoas mais novas, parece que é um degladiar. Não é isso, cada um tem o seu valor, cada um tem sim a sua importância. E se a gente conseguir agregar o que o jovem tem, o que o pouco mais velho tem, as experiências, o que aquele do meio pode contribuir, a gente vai ficar com uma visão muito mais amplificada. Então, gente, vamos tentar ver as gerações não como competindo entre si para ver qual é a melhor. Isso não vai ajudar em nada, mas entendendo as diferenças. Isso é histórico, né? Como é histórico, por exemplo, que no pós-guerra as nações mais atingidas são aquelas que mais evoluem. Por quê? Porque se unem mais. Então, assim, não adianta a gente brigar com coisas que a história vem mostrando, né? Eu, na minha época de adolescente, por exemplo, também tinha as minhas diferenças com os meus pais. Você devia ter as suas. A gente precisa aprender a caminhar por transitar, né, por essas situações e tentar ver em que ponto a gente pode se beneficiar, né? Porque se a gente conseguir agregar essas características que a gente sabe que são geracionais, mas buscar pontos importantes para colocar na vida desses jovens, pode ficar muito bom. Então, gente, não é crítica, é procurar adicionar, acrescentar, complementar, né? Eu acho muito interessante esse ponto de vista. O mundo está aí, ele vai continuar, né, nessa evolução toda. Olha a gente agora, olha quanta coisa evoluiu em 6 meses, né? Quem diria que há 6 meses atrás a gente teria a realidade que temos hoje? Se a gente parar para pensar, pode dizer assim, nossa, parece uma ficção, não é? Então, assim, vamos nos aproveitar de tudo isso e não criticar, até porque as gerações mais novas ou são nossos filhos, ou são nossos netos, ou são pessoas queridas, ou se não forem nada disso, são jovens, cheios de vida, né? Então, vamos tentar viver melhor, levando em conta essas diferenças, respeitando, mas crescendo com elas. Até amanhã. Obrigada pela companhia.